Salve, salve rapaziada, beleza aí? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco da minha sessão de lives, tá? Eu tenho feito algumas lives, esses tempos de pandemia, aumentou bastante essa demanda de live, né? E eu vou mostrar pra vocês como que é a minha sessão. Eu trabalho com Pro Tools, né? É o software que eu mais utilizo. Trabalho também com o Logic e com o Reaper, mas as minhas sessões para live eu tenho usado no Pro Tools, tá? Isso aqui, galera, não é um vídeo para mostrar como você deve fazer e tal, é como eu faço, tá? É o que eu uso, só para vocês matarem a curiosidade mesmo e talvez pegarem algumas ideias aqui, porque nem áudio eu vou tocar, ó, não tem nada na sessão, é só para mostrar a minha sessão, como eu organizo ela, enfim, e quais os plugins que eu costumo utilizar, essas coisas. Então vamos lá. Basicamente toda live ela tem se baseado aí, né, nos seguintes instrumentos: a bateria, tá? E a minha bateria são esses canais aqui, amarelinhos aí, tá? Meio marrom, sei lá. E aí eu tenho então um canal de bumbo, um canal de caixa, né? Um canal de esteira, tom, surdo, over e over, né? Que já tá estéreo aqui no caso. Às vezes eu tenho um outro canal de tom, né? Que tá aqui escondido, inativo. Deixa eu ativar ele, só para deixar ele aqui. Tá? Então eu também tenho esse outro canal de tom, caso precise. Nossa, Humberto, mas e cadê o canal do chimbal? Não tem canal do chimbal, tá, galera? Eu não uso microfone de chimbal na gigantesca maioria das vezes que eu faço as minhas mixagens. Porque eu acho que eu não gosto, eu acho difícil. Vou limpando meu óculos enquanto isso. Eu acho difícil usar e fica bom, saca? Eu sempre uso o over mesmo. E aí eu posiciono o over num lugar onde fique interessante, onde ele capte bem o chimbal e tal, né? Então, não uso o canal de chimbal. Aí, vou falar então um pouco de como tá a organização, depois eu venho nos plugins, beleza? Aí eu tenho um canal de SPD, né, que é aqueles pads, bateria eletrônica. Tem um canal de baixo, inclusive tem aqui, ó, tá escrito BSDI, né? E eu tenho um outro canal de baixo de mic aqui, ó, com microfonação, que eu fiz algumas lives que tinha esse canal de baixo microfonado, tá? Até que rolou isso. Beleza, aí eu tenho também os outros canais aqui, ó, que é um bass synth e eu tenho, vou deixar, não precisa ativar, enfim. Eu tenho um buzz aqui, ó, de contrabaixo, tá? Porque na verdade nem é contrabaixo, é um buzz de baixos, de graves. Porque se eu tenho esse bass synth aqui, que já rolou inclusive, eu tenho um auxiliar para controlar o volume deles todos. E aí depois eu vou mostrar aqui essa seção de VCAs aqui para vocês. Aí eu tenho dois canais aqui de violão, tá? Vou ativar esse cara aqui também. Dois canais de violão, dois canais de guitarra estéreo, tá? E eu tenho também um canal de guitarra mono aqui, ó. Esse cara aqui. Tenho um canal de teclado estéreo, um canal de VS estéreo e tem alguns canais de voz aqui e um canal de sem fio, tá? Aí até tem os outros canais aqui que estão desativados, que até vou dar um hide neles aqui para não ficar poluindo esse vídeo. Aí eu tenho dois auxiliares que são os meus efeitos, tá? E eu tenho o meu masterzão aqui, beleza? E aí, depois aqui, ó, eu tenho uma série de canais que são canais VCA, tá? O que são canais de VCA, galera? Deixa eu ativar aqui, pum. São canais de controle de volume, tá? Basicamente são canais de controle de volume que você
assiná-la e tal. Por que que eu tenho esses VCAs aqui? Porque eu uso uma controladora MIDI de faders motorizados aqui nas lives, para agilizar. E aí, esses canais aqui, eu deixo eles para basicamente controlar a minha controladora, né? Para eles ficarem atrelados à minha controladora para eu ter uma agilidade um pouco maior. Então, nesses canais de VCA, vocês podem ver aí que eu tenho bumbo, caixa, um geral da bateria. Aí eu tenho os SPDs, né? Aquela bateria eletrônica. Um canal de contrabaixo aí. Vou juntar aqui, ó. Os 2 canais de violão. Então, ó, vou pôr acústico, que eu vou nomeando de acordo com as lives que vão rolando. E aí eu deixo aqui, enfim, não preparei nada para o vídeo especificamente. 1A, 2A, só para ficar mais claro aí. Guitarra 1A, guitarra 2A. E aí, teclado, os VS, um VCA de voz e um VCA de backs. E aí eu tenho 2 outros que sobraram aqui que, dependendo da sessão, eu faço uma coisa, eu faço a outra. Beleza? Ok, agora vamos fazer um overview dos plugins que eu uso, tá? Lá no baixo, no bumbo, Trigger, Slate Trigger. Isso aqui, se você já assistiu algum vídeo meu, você vai saber que eu uso o Slate Trigger, né? E aí eu tenho alguns samples que eu uso, mas que eu mudo de acordo com a live, né? Não faz sentido eu usar o mesmo sample em todas as lives, porque as baterias são diferentes, os timbres são diferentes e tal. Eu tendo aí para uma sonoridade meio parecida, tá? Mas depende muito. O cara tá com uma afinação de caixa muito aguda, eu não vou colocar uma caixa grave, né? Então, trigger, tá? E aí no bumbo, nessa última sessão aí que a gente mixou, eu coloquei em 100%, mas nem sempre é 100%, tá? Às vezes é 50%, e aí eu dou uma processada nesse canal antes, enfim. Mas tem esse cara sempre, e tem esse cara aqui sempre também, que é o SSL Channel 4000G da Brainworks, né, Plugin Alliance. A gigantesca maioria dos plugins que eu uso, galera, são da Brainworks, porque são plugins que eu gosto, e eu infelizmente não faço assinatura, porque eu já tinha comprado um monte de plugins antes deles lançarem esse negócio de assinatura. E aí eu fiquei meio agora no bode de assinar, já que eu tenho um monte comprado, ficar pagando é meio que uma repagada, né? Mas sei lá. Uma hora eu vou ter que assinar essa parada aí pra matar a minha curiosidade. Mas a grande maioria dos plugins que eu uso são da Brainworks, que eu acho eles incríveis, da Plugin Alliance, desculpa, porque eu acho eles incríveis mesmo, assim, é um baita som. Eu não tenho nenhum hardware da Universal Audio, já usei coisas da Universal Audio que eu gosto muito também, mas eu tô bem suprido aí com os Plugin Alliance. Uso algumas coisas da Waves, tá? E eu uso uns outros plugins aí que vocês vão ver. E algumas coisas do próprio Pro Tools, né? Mesmo, né? Nativas do Pro Tools, por exemplo, como na caixa. Então, na caixa, eu tenho primeiro um compressor VCA aqui, também da Brainworks, né? Da Vertigo, que é bem legal esse compressor. Ele é um VCAzão meio mais ou menos na onda dos bus compressors, assim, da SSL, enfim. Aí eu tenho, ó, que bonito, tinha feito uma cavada aqui para a última sessão, para caixa, então é o equalizador da caixa, tá? Então primeiro esse compressor, depois o equalizador para caixa, e aí isso aqui, galera, é um som que eu vou dar uma processada antes do trigger, tá? E aí eu tenho esse trigger, o Slate Trigger de novo, mesmo esquema lá, eu vou escolher os samples que sejam mais adequados para aquela determinada sessão e
faço um blend aqui de uns 50%, 60%, depende muito do microfone, da caixa, da afinação, enfim. E aí, mais uma vez, esse cara aí que vocês vão ver praticamente em todos os meus canais nessa seção aqui, tá? Que é um... o que é esse canal, né? Eu falei do bumbo, mas o que é esse canal? Ele tem aqui, então, ó, a seção de filtros, tá? Eu tenho essa seção que é uma compressor, um compressor, tá? Que ele tem até um sidechainzinho de grave aqui, né? Um filtro de graves. E um mix, que eu nunca uso o mix dele. Eu deixo sempre em 100%. É muito raro eu usar isso aqui. Que esse mix é pra, tipo, uma compressão paralela, né? Pra você fazer uma compressão paralela. Esse link aqui é pra você linkar os dois canais. Num caso de estéreo, né? O compressor atuar de forma igual nos dois canais. Aí eu tenho um expander aqui, que é um gate, que é bem legal esse expander desse plugin aqui. Não uso tanto ele, mas é bacana. Aí você tem toda essa seção aqui, ó, de equalizadores, tá? Um equalizadorzão, um input, um ganho de entrada. Aí você tem esse V-gain aqui, que é o tanto de ruído que você vai ter, meio toscamente falando. É mais ou menos isso, tá? E aí você tem um THD aqui, que é um simulador também de distorção harmônica, que é bem legal. Que é o que eu uso, geralmente, aqui nesses plugins. Eu sou bem simplão, viu, galera? Eu abro o plugin, dou uma mexida e já foi. Não fico fuçando tanto assim, não. Beleza, nesse canal da caixa também tenho eu tenho 2 reverbs aqui que eu sempre deixo. Lembra aqueles reverbs que eu coloquei aqui, ó? Esses 2 reverbs. Eu sempre deixo esses auxiliares. Eu deixo eles em vários canais. Tá? Eu já abro, por quê? Eu já deixo tudo aberto isso aí. Porque na hora que tá rolando a live, eu fico um pouco receoso de abrir uma coisa nova, assim, insertar uma coisa nova no meio da live. Caso, tipo, não vai dar, mas a minha neurose não me permite eu insertar coisa no meio. Então eu já deixo tudo que eu preciso insertado e mandado, já deixo antes, tá? Por isso esse templatezão aí. Aí na esteira eu tenho o Brainworks aí, né? O SSL BX Console SSL 4000G, que é esse canal de SSL 4000. No tom, mesmo esquema, esse mesmo console. No surdo, mesma coisa, tá? Simulação de console 4000. No tom aqui ainda. Aí nesse surdo aqui, ó, especificamente dessa última sessão, eu tava usando um trigger também. Aqui. Não lembro exatamente porquê, mas o som não devia estar lá, essas coisas. Então eu usei um trigger, o som do tom, né? Mas geralmente eu não uso não, tá? Geralmente eu deixo o próprio som do tom aqui e processo ele nos equalizadores e compressores do 4000 aqui. Aí tem over e over aqui. Eu coloco também o SSL de channel. E às vezes, dependendo da sessão, galera, eu coloco um outro compressor antes disso, que é esse cara aqui, ó, Plugin Alliance, esse Millennium aqui, ó. De vez em quando eu coloco ele também, que ele é um compressor ótico ou FET. Ele tem uma chavinha aqui, ó, que você pode mudar ele de ótico para FET, que é bem legal. Que é um baita compressor interessante, tá? Vou deixar ele, inativo aqui, quietinho. E toda a minha bateria vai para um auxiliar aqui, galera, ó, tá? Então toda a minha bateria vai para esse auxiliar,
de bateria aqui. E nesse auxiliar eu tenho um bus compressor, tá? Da Plugin Alliance. Isso aqui é um bus compressor, assim como aqueles da SSL, da Waves, que imitam esse bus compressor da SSL, tá? Então você pode ver os parâmetros aí. Que eu mudo às vezes não, enfim. E aí eu tenho esse cara aqui que é um equalizador, tá? Que ele imita os 9098 da Mac. Que é um equalizador que eu acho bem legal, bem musical. Aí eu apoio um filtrozinho aqui, ó, em 27 Hz. E aí depende muito do som da bateria, principalmente dos overs, eu vou equalizar de um jeito ou do outro aqui, tá? E aí, então, ó, repara que toda a minha bateria aqui, ó, tá indo para esse drum bus, tá? Que tá nomeado aqui drum bus e o drum bus vai para o estéreo, né? Seguindo aqui a gente tem o SPD. Nesse caso desse SPD aqui, eu deixo esse equalizador do próprio Pro Tools, só que repara que ele não é, eu coloquei ele múltiplo mono aqui, ó, multimono, que é para eu processar os canais individualmente, tá? Os canais que vêm desse SPD. Por que eu faço isso aí, galera? Porque às vezes eu preciso inverter fase, sei lá. E eu não tenho tanto essa possibilidade de correr na hora lá. Então eu tenho esse cara que eu posso inverter a fase dele independente do write aqui, ó. Inclusive eu tinha feito algumas coisas aqui na última sessão. Vou zerar tudo aqui. Sacou? Então, ó, o left tá com a fase invertida, a polaridade invertida. E o input e o right tá com a polaridade normal, tá? Por isso que eu deixo esse cara aí, porque DirectBox é mais chato de você correr na hora do vamos ver, né? E aí, mesmo cara aqui para processar alguma coisa, se for necessário, porque esse SPD já vem o som pronto, né? Aí seguimos, canal do baixo. Eu tenho o mesmo carinha aí. E eu tenho aqui, ó, esse cara que é um Softube Saturation, um Saturation Knob, que é de graça, tá? Na Softube, vai lá, www.softube.com, provavelmente é esse o site, e baixa esse cara aí que ele é bem legal. É um plugin de saturação que eu acho bem legal, de graça, levinho, tá tudo certo. E aí eu às vezes dou uma saturada no baixo com ele, que fica bem legal, tá? Aí o canal de microfone do baixo é só um SSL de channel, ops, sem querer. Beleza. Aí nesse auxiliar do baixo não tem nada, porque eu raramente uso ele. Vamos seguir aqui, ó. Então, violões, mesma coisa, tá? SCL de channel. Voltando um pouquinho aqui, galera, ó, só para falar das mandadas dos canais de bateria. Então, eu coloquei aqui todos os inserts os sends, né, dos reverbs. No hall não tem nenhum praticamente aqui, ó, tá vendo? Nenhum. Ok, então é só para vocês entenderem os reverbs aí, né? E no violão, eu também tenho um reverb room, um reverb hall aqui que tá já armado, tá? E no caso desse violão também coloquei... uma parada legal aí, já que eu abri esse plugin. Em alguns canais, eu deixo insertado esse equalizador aí do Pro Tools, porque eu acho que ele é bem legal para dar uma cavada em frequências ruins aí, tá? E em violão plugado, geralmente tem frequências bem ruins. Então repara aí que eu tô dando uma cavadinha aqui, só pra, tipo, pegar uma ressonância ou alguma coisa que não tá agradando aí. Então eu coloco esse equalizador antes e aí depois coloco o mesmo SSL lá nesse canal.
Ah, Humberto, por que você tem vários outros canais da Plugin Alliance aqui, ó? Por exemplo, ó, eu tenho o Nive, eu tenho o outro, o SSL 4000E aqui, e tem outros plugins, né, que eu poderia colocar como compressor e equalizador. O legal desses plugins da Plugin Alliance é que eles têm tem uma tecnologia aí que eu não vou lembrar o nome, que eles tipo simulam um canal. Essa aqui, ó, TMT Inside. Essa tecnologia TMT Inside aqui, ela simula realmente os canais de uma mesa. Então você tem umas imperfeições assim. Então só de você insertar esses canais aí da SSL na sua sessão, tipo em todos os canais, você já vê que tem uma, opa, já mudou o som para melhor, né? Então os meus violões tá aí. E aí guitarra, mesmo esquema. Coloco a guitarra é estéreo, tá? Então eu tenho dois canais de guitarra estéreo que eu uso o mesmo esquema que eu coloquei lá no SPD, tá? Porque hoje em dia a maioria dos caras de live que eu vou fazer, ou eles têm uma HX Stomp, ou é um Kemper, ou é, enfim, algum simulador, aqueles da Mower, né, Radar, algum simulador de guitarra. E aí eu coloco esse cara aqui, múltiplo mono lá também, para eu conseguir inverter fase se for o caso, compensar uma questão de volume de um canal para o outro, sacou? Então eu uso isso aqui mais como correção mesmo, do que como para equalizar ou timbrar. Eu podia usar outro plugin, mas enfim, não, eu tô usando esse para fazer isso. E aí tem o SSL de channel de novo, tá? E aí eu tenho umas mandadas aqui, ó. Inclusive nessa última sessão eu coloquei um pouco de reverb room na guitarra, tá? Mesmo esquema na outra guitarra, duas guitarras, mesmo esquema, inclusive. Ah não, estão um pouquinho diferentes. E aí eu tenho uma guitarra mono, que neste caso dessa guitarra mono aqui, ó, eu não preciso daquele equalizador, porque eu não teria problema de fase, porque é um canal só, né? Só que aí eu tenho esse saturation knob aqui, que é para dar um boostzinho na guitarra, em termos de timbragem mesmo, e o SSL de channel, tá? 4000 aí. Teclado. Teclado geralmente eu faço quase nada, viu, galera? Ó, inclusive esse aqui, o equalizador, pode reparar que praticamente não tem nada. Aí eu coloco uma compressãozinha ali para pintar um pouco mais ou para segurar um pouco os picos dele, tá? O VS, mesmo princípio ali do teclado, se bem que esse VS aqui eu coloquei bastante agudo, devia ter alguma perda aí, que eu não lembro exatamente, tá? Tem um reverb room aqui no teclado e no VS, mas o room e hall, né, na verdade, mas eu não vou usar praticamente. Eu duvido que eu vá usar, mas se eu precisar já tá aí, tá insertado o send, então tá tudo certo. Canais de voz. Aí no canal de voz eu tenho bastante coisa. Primeira coisa, eu tenho um Waves Tune Real Time aqui, tá? Caso o cantor me passe os tons das músicas, eu consigo mudar aqui, né? Só que eu sempre aviso o cantor que, tipo assim, isso aqui é uma escala maior. Se tiver alguma mudança diatônica, pentatônica, sei lá, vai dar jazz. Então, das lives que eu tenho usado aí, eu não coloco sempre em todos as lives, tá? Então ele tá aqui em primeiro, geralmente eu deixo ele nativo aqui, caso o cantor me dê os tons, aí a gente pode ir. Aí eu tenho um compressor ótico aqui, que é bem da hora, ele é uma simulação, ele é uma cópia de LA3A, feita por essa empresa que é chamada Acme, que é um hardware mesmo, tipo, é um compressor de hardware, que eles fizeram essa cópia, que ele tem uma amplificação aí diferente, e que a Brainworks copiou esse hardware, que é uma cópia. Então isso é uma cópia da cópia, tá ligado? É uma simulação de uma cópia.
mas que é bem da hora. Eu gosto muito desse cara. Ele tem uma mudança de response aqui, de velocidades, de compressão e release, de ataque e release, né? Então esse é o meu primeiro compressor, meu primeiro plugin de processamento na voz principal. Aí eu tenho o cara que vocês já viram 50 vezes nesse vídeo. Tenho o mesmo Saturation Knob lá, que eu mostrei no baixo, né? E mostrei na guitarra ali também, de graça. E eu tenho esse Nova aqui, ó, que é um equalizador dinâmico. Ele serve como equalizador também, né? Normal. Só que ele tem o lance do threshold aqui, ó, que faz ele ficar um equalizador dinâmico, que é bem legal mesmo, e é de graça, tá? Então vai lá na empresa chamada, acho que é nova, né? Deixa eu ver. Então, Tokyo Down Labs. Essa empresa Tokyo Down Labs aqui, ó. E aí você baixa esse TDR Nova de grátis, bem legal, tá? É bem legal mesmo, pode ir sem medo, na fé que ele é bacana. Deixa eu voltar pra fábrica aqui, beleza. Aí nos canais de back aqui, galera, depende muito se é back, se é lead também, né? Se é uma segunda voz mais atuante. Tem esse mesmo canal aqui. O meu Brainworks ali. Esse mesmo plugin de equalização dinâmica. E é isso para todos os canais de voz aqui também, inclusive o sem fio. O sem fio eu não coloquei esse ecmiótico aqui. Na verdade ele tá aí, tá? Só que eu geralmente uso só esse cara aqui. Que, galera, esse plugin aqui, ele tem tudo, né? Ele tem tudo que eu preciso. Ele tem filtros de grave e agudo, compressão, gate, se eu precisar. Eu geralmente não faço uso, não. Na verdade, nas lives eu tenho feito um pouco mais para tirar ruído. Então, tipo assim, putz, o baixo tá com um ruidinho de fundo, ou a guitarra tá com um ruidinho de fundo. Aí eu dou uma gateada neles aqui. Porque tem muitos momentos que a banda tá tocando, aí vem alguém para falar, e aí fica aquele silêncio dos instrumentos, você consegue ouvir o ruidinho, né? Então às vezes eu faço uso desses gates aí para isso. Beleza. Então isso foi a minha sessão dos meus canais de instrumentos, tá? Aí eu tenho esses dois canais de reverb, que eu uso basicamente o mesmo reverb. Eu gosto muito desse reverb aí, esse Manny Marroquin aí, que, cara, ele é bem prontão, assim, o timbre dele. Eu geralmente dou uma comprimida aqui, ó, ele tem esse compressor e tem um equalizador um gráfico assim, bem tosqueira de grave, médio, agudo, mas que eu acho bem bom. Ele tem um ajuste de tempo, né? Que seria o release do reverb. Tem um pré-delay, que também ajuda a dar uma espaçada no reverb, se for o caso. E ele tem uns controles aqui de phaser, que às vezes fica legal. Eu já usei em algumas situações. Esse distortion eu nunca usei, nunca consegui usar. Sempre quis, mas nunca consegui. E aí ele tem um wet dry, que sempre fica em wet, porque eu tô usando como mandada de auxiliar, né? Então ele sempre fica no wet aqui. Então eu uso Room, geralmente para bateria, guitarra, instrumento percussivo ali e tal. E uso esse Hall para as vozes, tá? Dependendo do estilo de música, eu uso um Hall large com bastante release, assim, bem longo. Dependendo do estilo, eu uso esse medium ou até o small, assim. Depende muito da situação. Então, basicamente esses dois reverbs, tá, galera? Não fico pirando muito em reverb, não. Quer dizer, eu ambiento todo mundo, mas não fico numa loucuragem de, faz uma mandada, não sei o quê. De vez em quando eu ponho delay, mas é muito raro, muito raro.
Então nem tá aqui na seção, inclusive, tá? Porque o delay, eu já uso pouco delay na minha vida, assim, de mixador. Eu não uso tanto delay. A não ser que exista um ponto específico ou um estilo de música específico, tal, mas numa sessão como essa, que é tipo um show, eu não uso delay, tá? Nem no show ao vivo eu uso delay. É bem raro usar delay. Eu acho um pouco brega, assim, ficar brincando com delay toda hora. Aí eu criei um bloqueio. Não uso, at all. E aí eu tenho esse equalizador logo depois do reverb, que caso esteja sobrando alguma coisa, eu vou lá e dou uma corrigida, já tá insertado. Não tem nada nesse nem nada nesse, tá vendo? E aí, finalmente vamos pro meu master, tá? O meu master aqui, eu tenho um monte de plugins, por quê? Tudo que eu tô fazendo aqui, galera, eu tô masterizando em real time, tá? Praticamente em real time. E aí eu tenho os seguintes plugins. Esse plugin aqui que sempre tá insertado, tá? E eu tô testando agora, mais pra galera, pra ajudar a galera, este cara da Yulin. Esse cara aqui, ó. Eu tô começando a testar ele, tá? Que é um medidor de loudness também. E é gratuito. Eu adoro coisas gratuitas, galera. Mesmo que não seja assim, ó, que maravilhoso, mas é grátis, mano. Eu acho legal porque a galera tá num esquema mais colaborativo, enfim. E esse aqui é bem legal, é um medidor de loudness, tanto quanto o WLM lá que eu tava mostrando. E ele tá por último do último aqui, tá? Ele é a última coisa aqui dos meus inserts. Então ele vai medir o loudness para eu entregar de uma melhor forma lá. Primeiro plugin aí do meu master é o mesmo cara lá, o Bus Compressor, que imita lá os SSL, tá? Geralmente eu deixo ele num ataque lento e um release rápido, mas dessa vez aí eu mudei, sei lá porquê, mas tá tudo certo. Aí na sequência eu venho com esse cara aqui, que ele é meio monstruoso, mas ele é bem fácil e na verdade eu uso ele, galera, mais para tirar uma frequência específica que tá meio ruim no meu master, tá? Então às vezes eu vou lá, tipo, dou uma segurada aqui, ele tem esse Dynamic EQ aqui, que é tipo pensa num de-esser, só que para todas as frequências, tá? Então ele vai de 20.000 Hz até 22.000 Hz. E aí eu posso escolher uma frequência, geralmente eu deixo aqui, ó. Essa região é meio crítica, né? Entre 350 e 600. Aí eu dou uma segurada nessa região. Pelo menos nas minhas mixes essa é uma região crítica. E aí ele tem esse width, eu não sei como falar isso. Esse stereo width aqui, que é para abrir um pouco o estéreo. Eu não uso o stereo width desse cara aqui. Eu uso do meu último plugin que eu vou mostrar já. Na sequência eu tenho esse Elysia, que eu acho um baita equalizador legal. Eu testei desses equalizadores equalizador de master, né? Não sei se existe essa nomenclatura, mas enfim. Desses equalizadores assim, eu testei todos que a Plugin Alliance tinha. Testei todos, baixei todos, testei, experimentei, e esse foi o cara que eu mais gostei. Então, pra mim, né, obviamente, volta lá no começo do vídeo lá. Então esse equalizador, ele tem um corte de grave aqui, ó, esse último, ele tá linkado, né, o LR aqui, eles estão linkados. Mas ele tem aqui esse corte de grave, aqui, ó, que tá em 29 Hz, que é só para dar uma cortada mesmo, assim, nas baixíssimas frequências, para eu ganhar um pouco de headroom, pouca coisa, enfim. Só que ele tem um boost aqui, ó, que eu acho bem da hora nessa mesma frequência. Tá? Então você tá cortando, mas você tá dando você tem um corte de grave, mas você tem aquele abaulado, que seria mais ou menos isso aqui, galera, ó. Toscamente falando, bem toscamente falando. Só que sem esse cara aqui, né?
ele faria mais ou menos isso. Tosqueiramente falando, né? Falei bem tosco. Ok. Aí ele tem um equalizador de baixas frequências, né? Que eu geralmente, esse aqui, enfim, ele tá... Nesse caso aqui, galera, ó, eu tô cavando, então, quando eu aperto esse botão, é para menos. Quando eu deixo, é para mais, né? Esses decibéis aqui. Então, nesse caso aqui, eu estou tirando 3,6 dB de 400 Hz, tá? Mas eu poderia, por exemplo, dar um boost em 60 Hz, que às vezes eu dou em 70 Hz. Depende, vai muito da mix, vai muito do dia, vai, enfim. Essa dinâmica gostosa da arte. Aí eu tenho um equalizador de médios. Tenho um equalizador de agudos aqui, ó, que eu geralmente dou esse boost aí em 3, pouco aqui. E eu tenho também um boostzinho que eu tô dando aqui nos agudos de 14.000 Hz, nesse caso, desta música especificamente falando, né? Então, é um equalizador, galera. Eu tenho esse equalizador aqui, antes desse equalizador, do equalizador da Elysia. Esse equalizador é um equalizador mais específico, mais técnico, tá? Onde eu vou cavar, tipo, vamos supor que eu vou cavar uma frequência aqui, ó. Putz, tem uma ressonância aqui em, sei lá, 2.300 Hz. Aí eu vou dar uma cavadinha. Outra coisa desse equalizador que é interessante é que ele é mid-side, né? Ele é... Eu equalizo o mono, tudo que tá no centro, e eu equalizo o estéreo. Então, às vezes, é legal para, tipo, dar uma ponta aqui de agudo, ou, sei lá, ele tem esse presence shift aqui, que eu posso dar um boost de agudo só nas laterais, enfim. E ele me mostra a correlação de fase aqui e o balance, que eu acho isso bem legal também para eu saber se a minha mix não tá pensa, enfim. Sei lá. Ele tem umas ferramentas legais, esse cara. E aí depois eu tenho um equalizador. Então, esse primeiro é um equalizador mais técnico, né? E depois eu tenho esse equalizador mais musical, que ele tem mais timbre. Faz sentido? Isso aí que eu falei? Sei lá. E aí, na sequência, então, eu tenho um compressor aqui, 2 equalizadores, um técnico e um mais musical. Tenho esse compressor, que é o Pugchild da Waves, tá? Que ele simula aí um compressor a válvula esqueci o nome lá do negócio analógico. E aí eu tenho esse compressor logo depois, que é um compressor VCA sem timbre. Esse cara aqui ele acrescenta uma timbragem, né? Esse cara aqui ele é mais cleanzão, mais discrete, né? Ele é mais linearzão assim em termos de timbre. E aí eu tenho esse SPL Iron aqui, que ele é animal, eu adoro esse compressor. Ele tem várias possibilidades, ele timbra pra caramba o som. Ele tem esses rectifier aqui, que é tipo, seria um lance de válvula retificadora, eu acho. Não tenho certeza. E aí eu tenho esse sidechain EQ aqui também, que muda bastante o som. Eu tenho esse tube bias aqui que dá um grau em determinadas frequências, que seria uma simulação de válvula. Eu tenho esse Airbase aqui, que eu acho ele bem legal também, mas ele dá um gravão, um boost de grave absurdo. Enfim, ele é um all-in-one aí, que é bem da hora. E ele tem esses caras aqui, esses parâmetros, que são interessantes para você. Por exemplo, esse headroom aqui seria só uma questão de ganho mesmo, né? Então vamos supor que você está tirando lá 3 dB, e aí você quer dar aqui, ó, ele tem esse output, você dá um mais aqui, e aí você dá mais um grauzinho no headroom, se for o caso, né? Aí você tem um high pass filter
de sidechain, para você não detectar os transientes de baixa frequência. Enfim, sidechain, vocês estão ligados. Aí tem esse Mono Maker, que é bem legal, que tudo que, por exemplo, se você seta aqui em 200 Hz, tudo que está abaixo de 200 Hz virou mono. Isso é bem legal também. Ele tem um stereo width, que eu não uso, e tem um mix para compressão paralela, que também eu não uso, tá? Mas é bem legal esse cara. Foi uma bela aquisição que eu fiz na época. Depois, então, ó, galera, eu tenho o primeiro compressor, Bus Compressor, VCAzão. O segundo compressor, uma cópia do... Esqueci o nome, cara. É isso aí, vocês vão me corrigir aí. Depois eu tenho esse outro VCA Compressor. Tenho esse masterizador aí, ó, Mastering Compressor, que ele tem várias coisas legais. E na sequência eu tenho o meu limiter, tá? Que é o Ozone 9, que eu uso esse stereo width aqui da própria do Ozone, que eu acho ele bem legal, esse stereo maker aí. Eu acho muito divertido. Ele dá um baita ganho assim na minha mix. Gosto bastante dele. E uso o limiter do Ozone também, que pra mim é o melhor limiter que eu já testei. Eu tenho da Benworks, eu tenho os antigos lá da Waves, o L2, eu tenho o L2. Eu tenho outro limiter aqui que eu não lembro, mas enfim, o melhor que eu tenho, com certeza, esse cara aqui, ele é muito legal. E aí, depois eu tenho o medidor de loudness. Esse próprio plugin aqui, galera, ele mede o loudness aqui, ó, tá? Ele mede o lufs aqui. Só que às vezes é meio ruim, porque eu gosto de deixar o medidor de loudness sempre aberto. Então eu deixo ele no... Ops, foi mal? Eu deixo ele no cantinho aqui, ó. Então ele sempre tá me mostrando o loudness aqui em cima, saca? E aí eu deixo isso na sessão inteira, sempre aberto. É melhor do que deixar esse cara gigante aqui e que eu não tenho como encostar ele pro canto da tela, assim, porque ele não mede na parte esquerda da tela, ele mede na parte direita da tela, né? Aí eu teria que deixar aqui, só que aí, não sei, não curto. Não gosto. Deixo, enfim, aí eu uso esse outro plugin aqui só para medir o loudness. Manias, né, de velho. E aí esses caras aqui, para finalizar, que já tem um montão de tempo aí de vídeo, quase 1 hora de vídeo, pelo amor de Deus, eu tenho esses VCAs. Como é que funciona esse VCA aí, galera, no Pro Tools? Eu preciso atrelar um grupo, tá? Então, isso aqui eu dei uma zerada aqui só para fazer esse vídeo para vocês, só para vocês verem. Então, eu crio um grupo aqui de bateria, por exemplo, ó, drums, tá? Criei um grupo. Aí eu vou lá neste VCA e associo ele a esse grupo. Aqui, ó, drums. Tá? Mesma coisa no bumbo, na caixa, eu tenho que criar um grupo para cada um, para eu associar ele no VCA. É o jeito que eu encontrei, deve ter algum jeito mais inteligente, mas enfim, é o jeito que eu encontrei. E aí eu controlo esses VCAs com o meu controlador MIDI, tá? E aí eu me atenho a mexer no meu controlador MIDI só em 2 páginas. Pode ver que o meu controlador MIDI ele tem 8 faders de controle. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou um outro VCA. Ah, não. Esse aqui também é um VCA dos reverbs, que é o meu primeiro VCA. Que eu deixo esse VCA dos reverbs pra, tipo assim, acabou a música, alguém vai falar, e eu dou uma segurada aqui nesse canal pra não ficar aquele som de sala absurdo na hora que o cara tá falando, tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é o número de faders que eu tenho aqui. Aí eu fico só paginando
entre uma sessão de VCA e a outra sessão de VCA, tá? Porque aí fica mais fácil de eu controlar. E aí geralmente eu coloco o meu controlador, ele não tem uma telinha mostrando qual é o canal que eu tô atuando, então eu coloco uma fita mesmo, toscão, e aí eu sei qual é o canal que eu tô mexendo ali. Certo? Eu acho que é isso, galera, das coisas que eu precisava falar pra vocês. É basicamente isso. Se você tiver alguma pergunta ou alguma sugestão de coisas burras que eu tô fazendo aqui na minha sessão, faz um comments aí pra gente. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Dá um joinha, compartilha com a galera, fortalece a nossa amizade aí. Valeu!